A Série D do Campeonato Brasileiro tem sequência neste final de semana. No final de semana passado, nós tivemos as estreias dos representantes de Alagoas e o início da Série D. O Asa estreou de forma maravilhosa, de forma magnífica, vencendo a Juazeirense lá no interior da Bahia por 3-0. E aquela vitória foi a primeira da história do confronto entre os dois, que o Asa derrotou o time baiano lá na Bahia. E o Penedense fez pela primeira vez um jogo de campeonato brasileiro na sua trajetória. E ele jogou em casa e empatou sem gols com o Barcelona. Sob todo o fator de novidade emocional e da busca pela primeira partida em um campeonato brasileiro, foi importante ver o Penedense estrear no Campeonato Brasileiro, jogar pela primeira vez e pontuando. Mesmo sendo em casa, foi importante. Lembrando, por exemplo, que o time do Barcelona veio a Maceió jogar uma pré-copa do Nordeste contra o CSA e perdeu por 1-0. Então, foi uma boa estreia, considerando o primeiro jogo disputado pelo Penedense. Segunda rodada para os times alagoanos acontece amanhã. E neste sentido, nesta perspectiva, você precisa entender que há ideias diferentes para essas expectativas. Asa, com a liderança do grupo após a primeira rodada, o Asa faz o primeiro desafio em casa. E é compreensível que, depois de uma vitória fora de casa, o Asa vai buscar uma vitória dentro de casa, para já começar diferente a disputa. A vitória fora de casa traz para dentro da sua casa, ao lado do seu torcedor, com entusiasmo depois de uma vitória de 3-0, a perspectiva, a possibilidade de você buscar também um resultado positivo. E isso seria importantíssimo para o Asa, para em 2 jogos ele chegar a 2 vitórias e até os 100% no começo da competição. Raniel Ribeiro, que, no meu entender, faz um grande trabalho na equipe do Asa, tem mais opções depois que encerrou o campeonato alagoano e que o presidente Rogério Siqueira estabeleceu contratação junto com o executivo de futebol para que você tivesse mais opções. Talvez o Asa não tenha, independente das discussões que aconteceram na final em relação à arbitragem e tudo mais, mas talvez, do ponto de vista de futebol, o Asa talvez não tenha conseguido o título porque haviam poucas opções no elenco para manter a qualificação do time titular. E hoje, aparentemente, o Asa tem isso. Tem o seu time titular e tem uma qualificação maior em relação a opções. E isso também é importante deixar claro, falar para as pessoas desse momento alvinegro.
Já o penedense viveu um dia meio que de sonho, quando ele também, de forma inédita, vai fazer uma série de coisas pela primeira vez. E aí pode vir a primeira vitória na competição. Ontem foi a primeira viagem do Penedense com um time centenário. E que legal a gente ver toda a trajetória do Penedense, né? Saída de Penedo, chegada ao aeroporto em Maceió, de Maceió para o aeroporto de Minas Gerais, em Confins. De Confins segue outra trajetória para ir para Tocantins. Tudo isso devidamente documentado em vídeos nas redes sociais do clube, com o presidente, jogadores, integrantes da direção, da comissão técnica, enfim. Mas que legal ver o Penedense também experimentando esse primeiro momento de uma viagem interestadual, de uma viagem de avião. Enfim, é muito legal ver esse ano que eu considero e entendo como mágico para a equipe de Penedo, do Principado de Penedo. Então, a gente vai esperar do penedense, obviamente, que ele possa trazer um resultado, conseguir um resultado, mas que o penedense possa curtir também esse momento. Esses jogadores que estão aí, a comissão técnica, a direção, estão tendo a honra de, num time centenário, ser esta geração que está proporcionando a este time centenário essas primeiras experiências de disputar um campeonato brasileiro, de fazer um jogo de campeonato nacional, de viajar representando as cores do time, da cidade de Penedo, nesse sentido. Então, acho que é muito legal isso de uma forma geral. Alberto, você está desconsiderando que o penedense não precisa de resultados? Não, não, não é isso. Torço para que o penedense vença o União. Torço para que o Penedense seja um time competitivo e possa brigar por classificação. Tenho certeza que todos estão imbuídos para isso. Mas eu não posso desconsiderar que numa história centenária de um clube, você está vivenciando pela primeira vez muitas coisas. E que isso tem um peso, inclusive no resultado, no desempenho, naquilo que o penedense está buscando. Então, boa sorte para o Penedense no seu primeiro jogo da sua história centenária fora do estado, dentro de um campeonato brasileiro. E que seja no Tocantins que o Penedense consiga a sua primeira vitória dentro de uma competição nacional.